Senhor Presidente, cumprimentar as senhoras e os senhores deputados e dirigir-me aqui à senhora professora doutora Cotilde Celurico Palma, agradecendo desde já a sua presença, a sua disponibilidade e o seu contributo nesta audição. A presença é essa que para nós é bastante importante, porque para além da senhora professora doutora conhecer muito bem como administradora da SDM a realidade da Zona Franca da Madeira, é uma ilustre académica, diria até mais, uma académica de referência nesta área, com inúmeras obras publicadas sob o regime que está neste momento em vigor do Centro Internacional de Negócios da Madeira, e para nós a sua opinião é fundamental para o consenso que nós, desde a primeira hora, defendemos que deve existir, porque a proposta que foi apresentada pelo Governo da República para o PSD é uma má proposta para a Madeira e também, desde já, saudar a intervenção do Partido Socialista, que vai no sentido da procura de um consenso que nós agora pretendemos, com estas audições na especialidade, alcançar. A região e esta matéria é uma matéria estrutural para o desenvolvimento económico da Madeira. A região, como nós sabemos, é uma região autónoma, dotada de órgãos próprios, uma região que é ultraperiférica e cujas especificidades estão consagradas quer na nossa lei fundamental, quer no Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, e, portanto, nós gostaríamos que a senhora professora nos desse a sua opinião sobre as duas iniciativas que estão agora em apreço, explicando também o que é a SDM, tentando caracterizar o regime e a importância do SIN para a Madeira e, em especial, gostaríamos que na sua resposta desse atenção a três aspectos que consideramos essenciais para a melhoria e para o consenso de uma futura proposta. A primeira, a questão da alteração ao número 1 do artigo 36A do Estatuto dos Municípios Fiscais, a saber, a prorrogação de novas licenças ao abrigo do Regulamento da União Europeia de julho, que devia ter sido já transposto e já devia ter entrado em vigor a 1 de janeiro. Gostaríamos de saber qual é a razão de ser desta prorrogação e se existe alguma razão técnica ou jurídica que impeça que a prorrogação seja feita por 3 anos, como é defendido pelo PSD, e não por 1 ano, como é proposto pelo Governo. O segundo aspecto tem a ver com a alteração ao número 3 do artigo 36A, a saber, o exercício material e efetivo da atividade na região. Gostaríamos que dessa sua opinião sobre se a norma que consta da proposta do Governo vai ou não de encontro aos princípios norteadores do sistema fiscal português, nomeadamente o princípio da universalidade de rendimentos. E gostaríamos também de ouvir a sua opinião sobre a exigência, saber se a exigência da atividade materialmente efetiva na região se faz sentido, se está de acordo com as regras comunitárias, se desvirtua ou não o caráter internacional do SIN, e também saber qual é a sua opinião sobre a proposta do PSD nesta matéria, ou eventualmente qual é que é a sua opinião sobre o critério que deve vigorar neste aspecto. Por fim, o terceiro aspecto também gostaríamos de ouvir a sua opinião. Tem a ver com a alteração ao número 5 do artigo 36A também, a criação do posto de trabalho, saber se faz sentido limitar, como pretende o Governo, a criação de postos de trabalho à modalidade de trabalho dependente da residência na região, saber se esta norma está de acordo com a nossa Constituição e com as regras de direito comunitário, e também saber se o conceito de efetivos que é proposto pelo Governo faz sentido, uma vez que é mais restrito do que o conceito e do que a norma que está neste momento em vigor no artigo 5º do RGIC. Em jeito de conclusão, gostaríamos de saber quais serão as alterações que, no seu entender, o Parlamento deverá efetuar ao Estatuto dos Benefícios Fiscais para clarificar a concessão dos benefícios no Centro Internacional de Negócios da Madeira. A sua experiência e o seu contributo é fundamental para a nossa reflexão e para aquela revisão que nós advogamos, e que é uma revisão que consideramos que deve ser adequada do Estatuto dos Benefícios Fiscais, numa matéria como esta, que é de extrema importância, quer para as receitas da região, quer para o emprego, quer para a subsistência económica e financeira de uma região que, à semelhança do país e do mundo, também atravessa um momento difícil, um momento de luta da pandemia. Mais uma vez agradeço desde já o seu precioso contributo e o esclarecimento destas questões. Muito obrigada.